forte é o nosso Deus. Continuidade, a pergunta número 30 do Catecismo Maior, que trata a respeito, então, das alianças de Deus com seu povo. E a pergunta número 30, conforme nós já explicamos, né? É a pergunta que diz o seguinte: Deus, de fato, deixou os homens perecerem no estado de miséria, no estado de pecado, né? Porque até aqui, eu tenho enfatizado isso toda quinta-feira, para que os irmãos possam ter uma conexão na mente, né, da sequência didática do texto. Então, a ideia é a seguinte: o homem caiu em pecado. Primeiramente, né, antes disso, Deus criou o homem puro. O homem caiu em pecado, perdeu a sua liberdade, entrou no estado de depravação total. E então, esta depravação reduziu o ser humano a um estado de pecado e miséria. Então, o homem se tornou completamente miserável diante do Senhor. E o que significa esta miséria, esta miserabilidade humana? Significa, conforme a pergunta 25, a corrupção da natureza. O homem se tornou inteiramente indisposto, incapaz, oposto a todo bem espiritual, inclinado a todo mal. Na pergunta 26, nós vimos que este pecado original de Adão foi transmitido para a sua posteridade. Então, todos aqueles que nasceram depois de Adão carregam este pecado. Portanto, o ser humano, ele se tornou escravo de Satanás, filho da ira por natureza, e por isso expostos às punições. Nós vimos nas perguntas 28 e 29 que essas punições, elas acontecem tanto neste mundo quanto no mundo vindouro. Quais são as punições neste mundo? Elas podem ser tanto interiores, ou seja, na alma humana, como também exteriores. Por exemplo, a cegueira do entendimento, sentimentos depravados, ilusões. Então, o homem se ilude facilmente, dureza de coração, remorso na consciência. E também problemas exteriores, como a maldição de Deus sobre as criaturas por causa do pecado. Então, a morte entra no mundo, as coisas passam a se deteriorar, as relações humanas se tornam relações tumultuadas, penosas, não é? Difíceis. E nós temos as punições também no mundo vindouro, que é a punição do inferno, que o texto, então, da pergunta 29 diz que são os tormentos mais penosos na alma e no corpo, sem intermissão, no fogo do inferno para sempre. Então, esta, naturalmente, é a pior punição, né? É a mais grave, que é a morte eterna. Então, na pergunta 30, que é a que nós estamos estudando, os irmãos, então, de Westminster perguntaram: mas Deus deixa todo mundo nesse estado? Deus deixa todos os homens assim, no estado de miséria e pecado? E aí nós temos a resposta, que nós já analisamos, já lemos os textos, né? Em que a resposta diz: Deus não deixa todos os homens perecerem nesse estado de pecado e miséria. Um estado que eles próprios caíram, né? Pela violação do primeiro pacto, que é chamado comumente, na linguagem dos teólogos, de pacto das obras. Mas, pelo contrário, né, Deus, por puro amor, por misericórdia, ele resolveu então livrar os eleitos, livrar os escolhidos dessa punição, desse estado, e introduzir esses eleitos num outro pacto, num outro estado, que é o estado de salvação, que é chamado então de segundo pacto. E este segundo pacto tem um nome teológico de pacto da graça. Então nós temos o pacto das obras e temos o pacto da graça. Então, no estudo passado, nós fizemos uma projeção que o Caio vai colocar aí para a gente. É a tabela 2.1, Caio, as principais alianças. Nessa tabela que eu disse aos irmãos, expliquei aos irmãos que eu retirei deste livro aqui, que é O Reino de Deus através das Alianças de Deus, um livro muito bom, publicado pela editora Vida Nova. Então, a tabela não foi feita por mim, né? Eu extraí deste material para ajudar, né, nesse estudo. E nessa tabela, então, os irmãos estão vendo aí exatamente dos dois lados. De um lado aqui a gente tem as alianças que Deus construiu com os homens.
foram exatamente estas 6 alianças, né, que a Bíblia descreve. Alguns teólogos variam um pouco nesta contagem, mas majoritariamente os teólogos reformados apontam para estas alianças aí. A primeira delas foi a aliança feita com Adão, chamada aliança adâmica, que é esta que está escrito ali, aliança com a criação, né? Por que com a criação? Porque Adão ali era o representante não só da raça humana, mas de toda a criação, porque ele foi chamado por Deus para governar a criação. Tanto é verdade que quando ele cai em pecado, toda a criação também sofre a consequência do pecado. Então nós temos a narrativa dos capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, que são exatamente os capítulos. Capítulo 1, que faz aquela descrição dos 6 dias, do 7º dia, da criação do homem e do descanso, né? 2, de 1 a 3, quando Deus termina todas as coisas e descansa. Depois nós temos também no capítulo 2 a descrição da criação do homem, e é muito interessante, né? Não é o caso aqui, mas só para mostrar aos irmãos como que a Bíblia é interessante. O texto de Gênesis 2, ele é, na verdade, como se ele estivesse dentro ali de Gênesis 1, 26. Quando Gênesis 1, 26, o narrador fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né, que foi a palavra de Deus, é como se o capítulo 2 encaixasse ali dentro. O capítulo 2 é a descrição agora minuciosa de como Deus criou o homem, né? Só que Moisés preferiu, por uma questão de estilo, de preferência, ele preferiu colocar uma narrativa separada, né, da criação do homem e da mulher. Então, por isso o capítulo 2. Mas, na verdade, o capítulo 2 ele está dentro aqui dos versículos 26, 27, 28, que são os versículos da criação do homem, né? E o capítulo 3 a gente tem a queda. Então, os 3 primeiros capítulos de Gênesis são fundamentais para a gente entender como Deus criou o homem, espiritualmente falando, e o que o homem se tornou depois da queda, né? Então, nós temos um homem com um livre-arbítrio, com a livre vontade, ele podia não pecar, era um homem criado por Deus para governar a criação. No entanto, pela sua liberdade de vontade, né, o que a gente chama de livre-arbítrio, ele decidiu contrariar ou transgredir a lei de Deus. Por isso o pecado inclusive ele é conceituado como qualquer falta de conformidade ou a transgressão da lei de Deus. Então Adão transgride a lei, ele quebra o princípio da lei e então ele cai, né? Então esse foi o primeiro pacto. Por que ele é chamado de pacto de obras, conforme a pergunta 30 do catecismo? Porque o que Adão precisava fazer era obedecer. E lembra os irmãos que eu tenho também insistido nisso, né? Obras na Bíblia é sinônimo de obediência. Então não pensem em obras como trabalho social. Pensem em obras como obediência. Então boas obras na Bíblia é obedecer a palavra de Deus. Isto é uma boa obra. Adão deveria ter realizado uma boa obra, uma obra perfeita, ou seja, uma obediência perfeita. No entanto, quando ele quebrou o ponto da lei, que era exatamente o ponto que Deus havia estabelecido, ele quebrou toda a lei. E ao quebrar a lei, ele desobedece e, portanto, ele quebra esse pacto que era o pacto da obediência. Por isso é chamado de pacto de obras, ou pacto de obediência. Então Deus precisa reconstruir, não porque ele tenha errado ou falhado, obviamente, mas para manifestar sua glória na redenção do seu povo, ele então estabeleceu agora uma aliança com os demais membros da família da fé. Então ele começa agora a levantar, digamos, outros Adões, né? Essa palavra não existe, mas só para ilustrar para os irmãos, né? Ele vai levantando outros homens que são tão representantes da raça humana quanto Adão. E o primeiro que ele faz isso, de maneira muito significativa, é Noé. Porque em Noé nós temos a destruição da raça humana, com exceção, obviamente, da família de Noé. Então Noé se torna aquilo que Adão foi na criação. Mas agora Noé não é mais livre, no sentido
de sua vontade. Ele já é escravo do pecado, porque ele já é herdeiro da queda de Adão. Então ele já é depravado. Portanto, já não é mais como Adão, que podia não pecar. Agora Noé não pode não pecar. Ele vai pecar porque ele é pecador por natureza. Deus, contudo, muda o seu estado de obras para o seu estado de graça. Porque, veja, se Noé não podia, não conseguiria obedecer a Deus perfeitamente, porque ele é pecador, obviamente Deus não iria estabelecer com ele um pacto de obediência, porque estava claro que Noé não iria obedecer. Noé não seria obediente 100%, como a lei exigia. Então não é mais um pacto de obras, agora passa a ser um pacto gracioso. Um pacto em que o homem é pecador, mas Deus se apresenta como sendo aquele que levará até o final a sua aliança. Deus agora é quem cumprirá a sua aliança e o homem fará parte dela, mas não mais com necessidade de uma obediência para ser salvo. Porque se o homem agora precisasse de obediência para ser salvo, não seria possível, porque o homem pecaria, como de fato peca, né? Então Deus precisou estabelecer agora uma aliança graciosa. Então, a partir de Noé, os irmãos estão vendo ali, né? A partir do ponto 2, aliança com Noé, nós temos agora a chamada aliança da graça, o pacto da graça, que Deus vai estabelecer com Noé, Deus vai estabelecer com Abraão, Deus vai estabelecer no Sinai, que são os 10 mandamentos, Deus vai estabelecer com Davi, que é o grande representante do reinado, é o rei que vai apontar para o rei Davi, né? Ou melhor, para o rei Jesus, né? O reino de Deus, e depois o próprio Cristo, que é então intitulado ali a nova aliança. Cristo faz parte, portanto, desta aliança, porque Cristo agora é aquele que vem definitivamente para substituir todas estas alianças anteriores. Na verdade, substituir não porque elas não eram úteis, mas porque elas não eram perfeitas, elas não eram completas. E Cristo agora vem e nele nós temos agora a completude desta aliança. À medida que Deus foi revelando a sua lei, revelando o plano da redenção para estas pessoas, cada aspecto Deus ia acrescentando algo a mais nas alianças. Então, com Adão ele fez algo, com Noé ele fez algo e mais um pouco, com Abraão ele fez algo de Noé e mais um pouco, e assim foi sucessivamente, para que quando chegasse em Cristo, a nova aliança, então, fosse considerada a aliança completa, perfeita. Em Cristo, portanto, o pacto de Deus com os homens, ele é perfeito, inquebrável. É o pacto de graça em que Cristo agora, o grande representante da humanidade, assim como Adão foi. Cristo então é chamado por Paulo de o segundo Adão, porque foi então aquele que, nascido de Deus, né? Porque ele foi nascido de Deus pelo Espírito Santo e nascido de mulher para representar a raça humana, como Adão também representava. Esse Adão agora, que é Cristo, ele não quebra a lei de Deus, ele cumpre obedientemente e de maneira perfeita aquilo que Adão não conseguiu fazer. Então, Cristo, como representante da humanidade, fez o que Adão não fez. Ele cumpriu a lei de Deus integralmente. E por isso, ao ter cumprido a lei de Deus integralmente, ele institui agora uma nova aliança nele. Lembram-se das palavras da ceia? Nas palavras da ceia, Jesus fala exatamente sobre essa nova aliança no meu sangue, né? Vamos ver lá o texto de Marcos 14. Marcos 14, que é quando Marcos, resumidamente, ele narra, né, a ceia, o estabelecimento da ceia do Senhor, está lá no versículo 22. Eu quero ler com os irmãos só o versículo 24, né? Marcos 14, 24, em que Jesus diz assim: então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança ou da nova aliança, derramado em favor de muitos. Então o próprio Cristo, ele chama este seu sangue de uma aliança nova,
Porque o sangue era derramado, né, no Antigo Testamento, mas era um sangue imperfeito, porque era sangue de animais. O sangue de animais não podia redimir completamente o pecado. Precisava ser um sangue humano. Mas um sangue humano de um pecador não resolveria também, porque seria um pagamento imperfeito. Então precisaria ser um sangue humano perfeito. Jesus tinha esse sangue. E por isso ele chama a sua aliança, o seu pacto, de aliança no sangue, né? Muito bem. Então, olha só que interessante. Coloque, por favor, a tabela 2.2, Caio. Comparação entre aliança e contrato. Aqui agora eu quero trazer para os irmãos. Está dando para ver direitinho? Quero trazer para os irmãos de maneira resumida, né? Não vamos entrar em tantos detalhes. Mas é só para os irmãos, eu achei muito curioso isso aqui, de maneira instrutiva, para que os irmãos possam entender um pouquinho mais qual a diferença, né? Por que algumas coisas a gente chama de contrato e outras a gente chama de aliança ou de pacto, né? Os reformados preferem utilizar aliança, inclusive nós somos considerados aliancistas, né? Um termo usado pelos teólogos reformados, exatamente por esse aspecto, porque envolve uma aliança. E qual é a diferença de aliança para contrato, né? Então, na primeira coluna ali, à esquerda, que os irmãos estão vendo categoria, ali são as variáveis, né, que a gente vai considerar. Então, a gente vai considerar, por exemplo, a forma e a estrutura literária, em que o contrato e a aliança, eles se diferem na questão da estrutura literária ou da forma. Então, por exemplo, o contrato, geralmente ele tem uma data, e aí basta os irmãos pensarem num contrato, por exemplo, de aluguel, um contrato de compra e venda, de carro, de um imóvel, né? Pense no contrato nosso mesmo. O casamento, que nesse sentido pode ser considerado como um contrato também, nesse sentido do direito civil, né? Um contrato. Então, eu não sei se é contrato mesmo, né, Roberto, que se chama, não tem o nome aliança, é contrato, né? Então, é isso mesmo. Então, o contrato, ele tem o quê? Ele tem data, ele tem as partes, né, as duas pessoas, geralmente. Então, quer dizer, você vai comprar, você tem o seu nome, o vendedor tem o nome dele, implica também uma transação, geralmente uma transação que a gente chama de comercial, financeira, né? Uma investidura, ou seja, você tem ali você investe naquilo, você aponta para um valor, né? Você paga por aquilo, tem as garantias. Então, eu vou comprar e, por exemplo, tem 3 meses de garantia para isso, para isso, para isso. Se quebrar tal coisa, né? Então você faz as garantias. Você pensar no contrato de aluguel, né? Você tem, por exemplo, as garantias de multa. Se você sair antes do prazo, então você paga multa. Essas coisas todas, né? Tem pessoas por trás, você tem ali o escrivão e tem, geralmente, as testemunhas, né? Tem a pessoa que lavra o contrato, o cartório que autentica e as testemunhas. No caso da aliança, que está do lado de cá, né, do lado direito aí dos irmãos, em relação à forma literária, nós estamos pensando aqui na questão bíblica, né? Geralmente é apresentada por um locutor, por um narrador. Então a gente vê, por exemplo, quando nós vamos estudar isso de maneira mais específica nos próximos estudos, mas, por exemplo, em Noé. Então, vamos dar uma olhadinha, por favor, no capítulo de Gênesis. Vamos abrir Gênesis 6, por exemplo, só para os irmãos terem uma ideia, para não ficar uma coisa muito abstrata, né? Para eu mostrar aos irmãos na prática como que isso funciona. Então, Gênesis 6, de 6 a 9, né, que é o texto que fala a respeito da história de Noé. Repare que, quando Moisés ele narra o texto, Gênesis 6, ele está falando aí de coisas que não tem nada a ver, aparentemente, claro, com Noé. Então ele fala, por exemplo, no versículo 1, né, que o pecado se multiplicou, os homens se multiplicaram, e com isso os homens se casaram com outras mulheres que não eram necessariamente do povo de Deus, houve uma mistura, né? Então Deus pune as pessoas por causa disso. Aqui é uma espécie de casamento misto, né? É claramente já mostrado aqui que era um problema.
E essa mistura de povos trouxe um grande problema para o povo de Deus, porque quando você mistura as culturas, especialmente a fé, você cria problema, né? Você cria problema porque você se torna sincrético, né? O que é sincrético? É uma pessoa que aceita concessões com relação à sua fé. Ah, não tem problema e tal. Então você vai abrindo espaço para concessões, para possibilidades, né? E foi isso que aconteceu. E com isso o pecado aumentou muito. O versículo 5 fala que o pecado cresceu demais, a maldade do homem se multiplicou, o desígnio do coração do homem era mau, Deus então resolveu punir, né? No versículo 7, farei desaparecer o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, todo mundo paga, né? E por que todo mundo paga? A gente pode pensar, mas por que Deus foi tão assim, arrasou tudo, né? Por causa de Adão. Porque lembra que quando Adão peca e Deus dá a sentença não é só para Adão, a sentença é para Adão, Eva, a serpente, a terra. Então tudo sofre, o pecado matou tudo, inclusive os animais, né? Como são citados aqui, répteis, aves, etc. Aí, de repente, do nada, né, entre aspas, aparece aí, porém Noé. Quer dizer, você fala, o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? O que tem a ver esse povo casando, tal, etc. E de repente aparece um tal de Noé aqui. A gente tinha lido sobre Noé lá atrás, no capítulo 5, sobre a genealogia, lá no versículo 30, né? Versículo 29, né? Que é o filho de Lameque e tal. Mas veja só, olha que interessante. No versículo 29 de Gênesis 5 diz lá: Noé, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. É interessante isso, né? Porque quem é que vai nos consolar da fadiga dos nossos trabalhos? O que a Bíblia chama então de trabalho e fadiga das nossas mãos? É uma consequência do pecado. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, não é? Era uma punição. E Noé, de repente, aparece aqui como aquele que vai nos consolar, vai nos livrar das fadigas. Como assim Noé vai nos livrar das fadigas? Será que ele vai trabalhar para todo mundo, né? Distribuir dinheiro para todo mundo? Claro que não. Porque aqui Noé é o representante, como Adão era. Então ele aparece aqui, né, no versículo 9 do capítulo 6, eis a história de Noé. Então é exatamente o que o primeiro ponto está dizendo ali, ó. A história da aliança é apresentada por outra pessoa, por um locutor. Quem é o locutor aqui? Moisés. Moisés está contando a história para nós. E ele está contando a história de um homem. E essa história, ponto 2 aqui da aliança, é a história de um relacionamento. Literalmente o texto diz: Noé achou graça diante do Senhor. O texto mostra que há um relacionamento entre um homem, Noé, e Deus, que é o Senhor da aliança. Veja, não são mais partes estanques de um contrato. Quando você faz um contrato, por exemplo, de aluguel, às vezes você nem conhece o proprietário. Você não estabelece um relacionamento. É uma questão estritamente jurídica, comercial. Quando você se casa, no sentido bíblico, você estabelece uma aliança, não um contrato. Porque há um relacionamento envolvido. E é mais do que simplesmente um contrato lá estabelecido no cartório. É uma história de um relacionamento. Percebe? Então, a aliança é muito mais profundo o conceito do que contrato. Na aliança existe uma ordem geral. Então, o que é essa ordem? São esses eventos que Deus vai estabelecendo ao longo do tempo, mostrando essa história desse relacionamento. Então, quando Deus chama Noé, Noé não estava perfeitamente pronto. Longe disso. Quando Deus chama Abraão, lá mais à frente, que a gente vai tratar no próximo estudo, Abraão nem sabia. Abraão ele estava numa cultura politeísta. O pai de Abraão era politeísta, uma cultura cheia de deuses. Mas por que Abraão ouve a voz do Senhor, de Iavé, sendo que ele podia ouvir as vozes de muitos outros deuses pagãos? Porque lá em João 10, Jesus fala o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não ouve a voz de outra pessoa. Então Abraão, ele foi chamado, mesmo numa cultura, num contexto adverso, tendo sido chamado pelo Deus de Israel, ele atendeu a esse Deus.
Como? Olha, certamente Deus tinha então, ou revelou a ele aspectos da aliança que nós hoje sabemos, mas que Abraão na época não sabia, porque ainda estava sendo gradativamente nessa ordem de revelação. Existem estipulações detalhadas, né? Por exemplo, com Adão, Deus falou claramente: você pode comer de tudo aqui e tal, não coma, entretanto, daquele fruto. Muito estipulado, especificamente estipulado. Existe uma declaração do documento, né? Essa declaração, por exemplo, ela é feita a partir do próprio evento. Quando Deus, por exemplo, passa no meio dos animais, lá em Abrão, corta os animais e passa, né? Aquela história muito, muito simbólica que a gente vê ali é o atestado, é a declaração dada pelo próprio Deus de que aquela aliança ela é válida. As testemunhas, que são as próprias pessoas envolvidas, né? Os olhos que veem, as pessoas que declaram. Quando Deus chama Davi, por exemplo, para ser Davi o representante do reinado, né? Que é um dos ofícios de Cristo, rei, ele não fala isso só para Davi, ele mobiliza toda uma circunstância envolvendo Saul, envolvendo Samuel. Quer dizer, são testemunhas que estão ali ao redor de. Quando Jesus nasce, a mesma coisa, né? Você tem todo um cenário montado de gregos, de romanos, de judeus, todo um cenário ali montado, né, para esperar a vinda do Messias, né? E finalmente você tem aí as bênçãos e as maldições. Você pega Deuteronômio, por exemplo, que é a repetição da lei, Deuteronômio 4 para frente, Deuteronômio 8, você tem ali maldições, bênçãos e maldições. Se você fizer isso, isso, isso e isso, você vai ter tal, tal, tal. Se você não fizer, você vai ter, né? Então a aliança ela tem essas estipulações também de bênçãos e maldições. Em relação à ocasião, que é uma outra categoria de análise, geralmente o contrato ele espera por um benefício. Então você faz um contrato, por exemplo, de seguro, né? Seguro de automóvel. Então, se você já espera o benefício. Se você tiver um acidente, por exemplo, você sabe que o seguro vai cobrir, né? É um benefício esperado. No caso da aliança, você tem um desejo de relacionamento, não é um benefício esperado. Quer dizer, quando você se casa, você não pensa nas coisas boas que você vai ter, né? Você fala assim: eu vou me casar porque eu vou ganhar isso, 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 isso. A não ser quem casa por interesse, né? Que é o famoso golpe do baú, né? Aí tudo bem. Mas se não for isso, se for uma aliança mesmo, né? Se for por amor, então claro que no amor você não fica fazendo contas. Você casou comigo, então você tinha que fazer isso, 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 isso. Não, é um relacionamento. Você aprende com a pessoa, você erra, você pede perdão, você se arrepende, você corrige. É um relacionamento. A iniciativa no contrato é mútua, né? Então, as duas pessoas, uma quer, a outra também quer. No relacionamento da aliança, existe uma chamada parte mais forte. O casamento, de novo, é um bom exemplo. Quando você vai se casar, geralmente, não são os dois assim que chegam assim, de frente para o outro, fala: vamos casar? Né? Aí a outra fala assim: acredita que eu pensei a mesma coisa? Não, né? Geralmente, um fica assim: será que está na hora? Tá, não tem condições, tá, né? Fica aquele negócio. Sempre tem um que dá o passo a mais, né? Que demonstra certa força. O foco do contrato são as negociações voltadas para as coisas. Então, você vai contrato de compra e venda, o foco está na coisa comprada. Contrato de aluguel, o foco está na moradia, né? E assim por diante. No caso da aliança, não, o foco está voltado para as questões pessoais, são as pessoas. Quando você se casa, você não casa pensando no imóvel da pessoa, na conta bancária, com essas exceções que a gente falou, né? Mas você se casa pensando na pessoa, nos benefícios do relacionamento, né? A obrigação, no contrato você tem que ter um desempenho. Quer dizer, você tem que mostrar um desempenho favorável, né? Então, por exemplo, se você aluga um apartamento, você quer que aquele apartamento ele dê o retorno que você esperou. Ou seja, se você entra para o apartamento, aí começa a vazar, o cano estoura,
começa a dar infiltração, você fica chateado, porque houve uma quebra do contrato, você se frustra. No caso da aliança, não. Na aliança você espera lealdade. Quando você casa com um pecador, você sabe que ele é pecador. E você sabe que ele vai te decepcionar. Mas o fato de você ser leal a ele e ele a você, faz com que vocês cresçam no relacionamento. Você não espera um benefício, né? Você espera o crescimento mútuo. O término do contrato ele é especificado. Então, você faz um contrato de aluguel por 3 anos. Acabou. Se o locatário lá quiser, o locador, né, locatário, né, quem aluga, quiser romper, ele rompe. Acabou o prazo, não precisa renovar, né? Não tem obrigação de renovar. Simplesmente pode comunicar que não vai mais desejar. Já na aliança, não. Ela é por tempo indeterminado. Quando você se casa, você diz até que a morte nos separe, né? Quer dizer, você não pensa num prazo de validade. Nós vamos ficar casados por 10 anos, beleza? Depois de 10 anos a gente separa e cada um vai para o seu lado. Não existe isso, né? Você se casa pensando para a vida, né? E a violação a violação também é uma última categoria. No caso do contrato e da aliança, ambos podem ser violados, né? Então você pode quebrar o contrato. E na aliança também, você pode quebrar a aliança, que, aliás, foi o que o homem fez, né? Por isso que agora Deus, já que Adão quebrou o contrato, ou melhor, a aliança, agora Deus chama para si a responsabilidade da aliança, né? Por quê? Porque agora Deus diz o seguinte: olha, já que o homem não é capaz de cumprir ou de ser completamente leal, o homem não é totalmente leal, então eu preciso manter. Deus é a parte forte ali, né? A parte completamente forte, que chama a responsabilidade para si, e ele então agora autentica, né? Ele bate o selo na aliança, exatamente para que ela não seja violada. Se dependesse do homem, ela seria violada. Mas como é uma aliança em Deus, feita por Deus, não há riscos de violação, né? Então, esse é um ponto importante para a gente perceber. Pode colocar o terceiro, por favor, Caio? 3.1, comparação entre Noé e a aliança da criação, ou com a criação. Olha para os irmãos verem como que é interessante essa relação, né? Então, dá a impressão de que teria que ser o inverso, né? Primeiro a criação, depois Noé. Mas é porque, no caso do autor do livro, ele colocou a aliança com Noé primeiro, porque é a aliança que ele está analisando nesse momento. Então, por isso que a ordem aí não está cronológica, né? Mas vejam os irmãos. Então, do lado esquerdo, os irmãos têm as palavras que foram ditas a Noé, e do lado direito, os irmãos têm as palavras que foram ditas a Adão. Vejam como elas são exatamente semelhantes, né? Então, lá em Adão, Gênesis 1:28, Deus, ao criar o homem, disse: sejam férteis, né? Sejam férteis, multipliquem-se, enchem a terra. E para Noé, da mesma forma, sejam férteis, encham a terra, multipliquem-se, né? Aqui não... Só um minutinho aqui para eu... esse texto está em Gênesis 9:1, tá? É porque não tem aqui a referência, só para os irmãos, se quiserem anotar ou quiserem mesmo verificar na Bíblia, né? Lá em Gênesis 9:1 tem assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Veja que está exatamente igual ao texto de Adão, né? Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra, né? Depois, em Gênesis 1:28, Deus falou que Adão deveria dominar sobre a criação, sobre os peixes, as aves, os animais, né? E também em Noé, versículo 2 de Gênesis 9, aparece: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Então, os animais vão ter medo do homem. Por que os animais têm medo do homem? Porque é a ordem de Deus. Deus mandou o homem dominar a criação, né? Muito embora a gente tenha os animais ferozes
E os animais ferozes, dizem os estudiosos, eles passaram a ser ferozes dessa maneira exatamente por causa do pecado, né? A tese dos reformados é que na criação não havia essa ferocidade dos animais. Claro que eles eram grandes mesmo, né? Um elefante é um elefante, é grandão, a girafa é grande, os dinossauros grandes, mas eles não eram agressivos em relação ao homem. Porque a agressividade, né, essa agressividade a ponto de matar, ela é própria do pecado, porque é uma questão de sobrevivência, né? De pavor, de medo. Então o animal ele reage porque ele tem medo. Não é? Na verdade, ele não nos ataca por maldade, ele não planeja nos atacar, né? Aí eu vou ficar aqui quietinho, vou esperar Ronaldo passar, na hora que ele passar, né? Uma cascavel, né? Está só esperando, deixa ele está vindo ali, deixa ele comigo, né? Não, a cobra faz isso porque ela está com medo, ela precisa proteger-se. E isso foi consequência do pecado. Então, Deus repete para Noé a mesma coisa. Noé, os bichos é que terão pavor de você, os bichos é que terão medo. Domine os bichos, domine os animais, né? Gênesis 1, 29, as plantas. Então, Adão era vegetariano, né, até um determinado momento, mas depois da queda, nós temos aí, os animais são dados para alimento também. Então, não é problema você comer um churrasco, né? Não é pecado você comer um churrasquinho, porque Deus fez isso mesmo, né? Agora os animais podem ser comidos para alimento. Obviamente eles não devem ser mortos por maldade, mas para alimento humano não há nenhum pecado quanto a isso, né? Não comam a carne com sangue. Essa é uma estipulação que não aparece em Adão, por isso ela está do lado direito aqui, né? Ela está em branco, porque a questão é a seguinte: o sangue agora ele passou a ter um significado diferente do significado em Adão, porque com o derramamento do sangue de Abel por Caim, e ali já era uma demonstração, né, do pecado, do assassinato, homicídio, né, praticado por Caim. Então agora Deus estabelece o procedimento do sangue como o valor principal, né, da vida humana. O sangue passa a representar a vida humana. Por isso que Jesus entrega o seu sangue na cruz, né, que o sangue passou a simbolizar a questão da vida. Então, não comam a carne com sangue, aqui é uma estipulação do Antigo Testamento, né? Os irmãos não precisam ficar preocupados com essa questão de nós comermos hoje algum sangue de animal. Isso não se aplica à nova aliança, né? Cristo cumpriu isso, então não se preocupem. Existem, eu sei, grupos religiosos que mantêm essa doutrina, mas isso foi uma estipulação da aliança lá atrás, né? Ela não diz respeito a nós, porque Cristo cumpriu isso. Ele derramou o seu sangue exatamente para que esse sangue aqui fosse completamente extinto, né, ou validado. Não há nada da lei que Cristo não tenha cumprido. Então não se preocupem com isso, né, com essa questão de comer sangue, não comer sangue. Essa é uma questão que nós chamaríamos de uma questão judaizante, né? Ou seja, o que é uma questão judaizante? É quando nós queremos resgatar coisas do Antigo Testamento que os judeus faziam e querendo trazer para a vida cristã, como as igrejas, por exemplo, que fazem réplicas da Arca da Aliança e colocam na igreja, né? Às vezes fazem réplica de candelabros, colocam na igreja. Esses são princípios judaizantes, é uma tentativa de voltar ao passado, voltar ao judaísmo, né? Nós não precisamos voltar ao judaísmo, aliás, não devemos voltar ao judaísmo, né? De maneira nenhuma, porque Cristo já cumpriu todas essas coisas. Qualquer símbolo é inútil, né? Os únicos símbolos que nós temos na igreja são a ceia e o batismo só, né? Nem a cruz é um símbolo. A cruz é um símbolo cultural, mas não é um símbolo bíblico. Você não tem uma ordem de Jesus dizendo: olha, coloque a cruz na frente da igreja, no púlpito. Não, nós usamos e não há um problema de se usar, desde que nós não idolatremos, né, o símbolo, mas é um símbolo cultural, não é um símbolo bíblico. Tanto é verdade que você tem repartições católicas, por exemplo, que você tem lá cruzes, né, ou vazias, ou mesmo com o crucifixo, que
a imagem, né, a suposta imagem lá de Jesus, etc. Mas símbolo mesmo é só ceia e batismo, né, os únicos símbolos que nós, na nova aliança, mantemos até a volta de Cristo, porque foi o que ele ordenou fazer, né? Em Noé, então, o sangue e a vida do seu irmão, aí a gente se lembra lá de Gênesis 4, que é exatamente Caim, né, e Abel, aquele grande problema, então, o sangue e a vida do seu irmão. E temos também 1:27, Gênesis, a questão da imagem. Então, repare que, digamos, 90%, né, ou mais, estou fazendo aqui só para ilustrar mesmo, mas grande parte é simplesmente uma repetição. Deus fez exatamente com Noé o que ele fez com Adão, né? Acrescentando apenas estes aspectos progressivos da revelação. E é isso que eu quero que os irmãos percebam. A cada pessoa que nós formos mostrar aqui, nós vamos ver um pouquinho a mais a progressão da revelação. Então imagine o seguinte, é como se você chegasse à igreja, agora você é um novo convertido, e você só aprendeu o suficiente para crer que Jesus Cristo morreu por você. E aí você começa a ler a Bíblia na sua casa, começa a vir aos estudos, começa a participar dos cultos, ouvir o sermão, você vai crescendo nesse conhecimento. Você fala, olha, eu não sabia disso, olha, eu nunca tinha ouvido isso, tal. É exatamente isso. Então, Adão estava no princípio, os que vieram depois de Adão sabiam um pouquinho mais, Noé aprendeu um pouquinho mais, Abraão um pouquinho mais que Noé, e aí foi, até chegar em Cristo, que é o conhecimento completo, né? Que é exatamente a expressão que Paulo usa, o conhecimento completo daquele que é o resumo, né? O centro da divindade, ele fala lá em Colossenses. Então, por isso que a gente vai ver Deus repetindo as ordens que ele deu a Adão e ampliando um aspecto aqui, outro aspecto ali, em razão do contexto específico. E para finalizar, Caio, por favor, a última fotinha, as partes da aliança. Então, em Gênesis 6:18, vamos abrir lá, irmãos? Olha, já está pertinho aí, né? Gênesis 6:18, nós temos lá o seguinte texto: contigo, porém, estabelecerei, aqui ele está falando de Noé, né? Contigo aqui é Noé. Então, com você, Noé, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, você, Noé, e seus filhos, a tua mulher e suas noras, né, as mulheres de teus filhos. Então, essa é a família principal de Noé, e Deus estabelece, então, com Noé essa aliança. E o ponto para o qual a gente chama atenção aqui é exatamente este, né? A gente percebe que em 6:18, Deus chama Noé e sua família. Agora veja em Gênesis 9, versículos 8 a 17. Então, lá no versículo 8 de Gênesis 9 diz: disse também Deus a Noé e seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco. E, veja agora muda o termo. Convosco e com quê? Com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco. Olha que interessante. Lá na arca, Noé e seus filhos e as noras, certo? Noé, a esposa, filhos e noras. Aqui não, aqui é uma aliança extensiva. E os irmãos podem continuar lendo aí, né? Porque vai abranger bastante coisa aí, né? Lá no versículo 15, por exemplo, diz: a aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. Não é? Então, com toda a terra. Versículo 16: todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Olha que interessante. Então, uma aliança que agora mostra para uma posteridade, que a gente vai ver em Abrão: sai da tua terra que eu vou fazer de ti uma grande nação. Está vendo? Então, Deus está fazendo o quê? Ampliando. Primeiro Adão, Eva. Depois Noé, filhos, Noé, esposa, filhos e esposas dos filhos. Agora Noé, esposa, filhos, esposas dos filhos e o restante, a descendência. Aí inclui os demais, os netos, os bisnetos, certo? A família que vai crescendo. E aí os autores fazem exatamente esta observação, né? As partes da aliança são mencionadas então de 6 maneiras distintas. Os versículos 9 e 10 diz lá: com vocês e com a sua descendência futura, né?
todo ser vivo, os animais domésticos e tal. Versículo 12, entre mim e vocês e todos os seres vivos. 13, entre mim e a terra. Repare a ideia de expansão, né? 15, entre mim e todo o ser vivo de toda a carne. 16, entre Deus e todo o ser vivo de toda a carne sobre a terra. E o 17, entre mim e toda a carne sobre a terra. E aí eles fazem essa observação aí, né? As declarações dos versículos 8 a 17 são bastante repetitivas e monótonas aos ouvidos ocidentais, né? Para nós, você ficar lendo entre mim e tal, entre mim e você, entre mim e babá. Só que ele diz assim, que na verdade essa repetição é um sino, é como o sino de uma catedral, tocando quase sem parar, reverberando no futuro que Deus está se comprometendo com todos os seres vivos enquanto a terra existir. Não há nenhuma dúvida sobre as partes especificadas na aliança. Interessante isso, né? Quer dizer, é um sino de uma catedral batendo para nos fazer lembrar de que a aliança que Deus fez com Noé não serviu só para a família de Noé, serviu para a minha família, para a família da irmã Beth, para a família do irmão Emerson e assim por diante. Quer dizer, as famílias da aliança, as famílias da fé, que é exatamente como nós nos chamamos. Nós somos o quê? A família da aliança. Somos uma família, né? E por que nós somos uma família? Porque já estava anunciado lá atrás, em Noé, que Deus chamaria Noé e a sua descendência. Portanto, meus irmãos, a gente percebe que a graça do Evangelho é algo de fato anunciado, como o próprio Jesus disse, né? Anunciado desde a criação do mundo. Por isso os judeus, eles são indesculpáveis diante de Deus, indesculpáveis. Nós respeitamos os judeus até o ponto em que eles falam a respeito da história deles, a respeito do próprio Deus, mas não há como parar por aí, não é? Porque de Cristo está sendo falado todo o tempo no Antigo Testamento, mas eles não foram capazes de ver. Claro que nós sabemos que isso tem a ver com a própria eleição, né? Porque Deus cegou alguns desse entendimento, alguns que inclusive lá no final foram responsáveis por matar Jesus Cristo, né? Como o próprio Pedro diz no seu sermão, vós o matastes, né? Mas outros que, graças a Deus, pela ação do Espírito, tiveram seus olhos abertos e arrependidos reconheceram que o Messias era de fato Jesus Cristo, ou que Cristo era o Messias prometido, né, do Antigo Testamento. Tudo isso com base nesta aliança, né, a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Então, nos próximos estudos, nós vamos avançar um pouquinho. Eu vou falar agora de Abraão, depois do Sinai, depois de Davi, e aí chegamos até Jesus Cristo, né? Para a gente mostrar esses paralelos, e eu quero que os irmãos percebam aqui essas duas coisas. Primeiro, os paralelos, né? Os textos paralelos, como a gente mostrou na imagem anterior. Volta, por favor, Caio, uma imagem que é aquela que tem Noé e a criação, né? Eu quero que os irmãos percebam, exatamente, eu quero que os irmãos percebam isso, né? Como que os termos eles são bem parecidos, bem próximos. E, ao mesmo tempo, eu quero que os irmãos percebam o aumento, né? Quer dizer, como que Deus foi progressivamente revelando coisas novas para o povo, até chegar em Cristo. E aí, com Cristo, encerra-se a revelação. Por isso que Cristo, depois de Cristo, nós não temos mais nenhuma necessidade de termos novas revelações espirituais. Porque Cristo, ele representa o final de tudo isso, né? O Antigo Testamento vem caminhando e se estabelece em Cristo, porque o fim da lei é Cristo. Há quem diga que o Antigo Testamento aponta para Cristo, né? E o Novo Testamento, numa retrospectiva, aponta para Cristo também. Cristo é o centro, né? Cristo está ali na passagem do Antigo para o Novo Testamento, né? Quer dizer, o Antigo aponta para Cristo e o Novo narra sobre Cristo. Então, tudo é Cristo, do início ao fim, porque é Ele que vai exatamente cumprir todos esses requerimentos, né, das alianças estabelecidas no passado, desde Adão até Davi e depois chegando a Ele próprio, Cristo nosso Senhor. Alguma pergunta, meus irmãos? Comentário?